Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Gente, vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de ter mais um dia de vida, de estar aqui, Pai amado, te cultuando, engrandecendo teu nome, Senhor, te agradecendo pelas coisas maravilhosas que faz pela gente, que fez e que faz pela gente, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por cuidar de nós durante a noite, Pai amado, enquanto dormíamos. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer pela tua misericórdia, Senhor, que nós não merecemos, pois somos falhos, pecadores. Muitas vezes, Senhor, te deixamos de lado e criamos nossos ídolos, Pai. Nos perdoe por isso, Pai amado, e por muitas outras coisas mais horríveis, Senhor, que fazemos aos teus olhos, Pai. Nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai amado. Pai, obrigado pela oportunidade de entregar a tua palavra pela internet, Senhor. E que tua palavra, Senhor, seja cada vez mais conhecida, principalmente naqueles lugares que ainda não ouviram falar do teu amor, da tua graça, Senhor, do teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo, Senhor. E peço, meu Pai, nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Senhor. E que tua palavra, Senhor, possa fazer cada vez mais transformação em nossas vidas, Pai. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Jó. Jó capítulo 29. Versículo 2. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Jó capítulo 2, Jó capítulo 29, versículos 1 ao 10. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. Uma introdução dessa parte diz assim: aqui começa a defesa final de Jó, que vai até o capítulo 31, versículo 40. O capítulo 29 pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, Jó começa falando sobre o seu passado e sobre a sua vida. Sua vida correta. Versículos 1 ao 10. Segundo, ele tratava bem os necessitados. Versículos 1 ao 17. E terceiro, era respeitado por todos.
versículos 18 ao 25. E o versículo 1 inicia assim. E Jó continuou a sua fala e disse: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam nada. Vamos para algumas referências e comentários de Jó, capítulo 29, versículos 1 ao 10. Jó, capítulo 29, versículo 2. Deus me protegia. Referência: Jó, capítulo 10, versículo 12. Capítulo 29, versículo 3. Luz. Referências: 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Salmos de número 18, versículo 28, e Jó, capítulo 18, versículo 6. Capítulo 29, versículo 4. Bem de vida. Referência: Jó, capítulo 1, versículos 2 e 3. Deus, proteção. Referência: Jó, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 29, versículo 5. O Todo-Poderoso estava comigo. O que não está acontecendo agora em Jó, capítulo 23, versículos 3, 8 e 9. Meus filhos eram 10. Referência: Jó, capítulo 1, versículo 2. E morreram juntos de uma vez. Referência: Jó, capítulo 1, versículos 18 e 19. Capítulo 29, versículo 7. Tribunal, juízes. Os chefes das melhores famílias se reuniam nos portões da cidade para aconselhar. Referência: Ezequiel, capítulo 7, versículo 26. Para cuidar da justiça e para solucionar desentendimentos. Referência: Deuteronômio, capítulo 25, versículo 8. Capítulo 29, versículo 12. Pobres, órfãos. Aliás, vamos ler o versículo 12 também. Pobres, órfãos. Referências:
Jó capítulo 6, capítulo 6, versículo 27 e capítulo 22, versículo 9. E o versículo em destaque é o versículo 2, que diz: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Muitos cristãos olham para o passado com satisfação, mas consideram o presente com descontentamento. Olham para trás, para os dias que passaram em comunhão com o Senhor, como sendo os dias mais doces e melhores que já experimentaram. Mas o presente está coberto com uma roupagem negra e melancólica e lugubridade. Antes viviam próximos a Jesus, mas agora sentem ter se apartado dele e dizem: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Reclamam por ter perdido seus testemunhos, ou por não terem paz de espírito, ou por não terem gozo nas ações da graça, ou porque a consciência não é tão afável, ou por não terem tanto zelo pela glória de Deus. As causas deste estado pesaroso são muitas. Podem surgir em termos comparativos, por meio da negligência da oração, pois um lugar de oração não frequentado é o começo de todo declínio espiritual. Importante isso aqui, gente. Vamos ler novamente. Pois um lugar de oração não frequentado é o começo de todo declínio espiritual. Ou podem ser resultado da idolatria. O coração foi ocupado com algo mais, algo além de Deus. As afeições foram direcionadas para os bens da terra, em lugar dos tesouros do céu. Um Deus zeloso não ficará satisfeito com o coração dividido. Ele deve ser amado antes de tudo, o mais e melhor do que tudo o mais. Ele retirará a sua presença, que é como a luz solar de um coração frio e errante. A causa pode também ser encontrada na autoconfiança e no fariasismo. O orgulho se ocupa do coração e o ser é exaltado em lugar de prostrar-se aos pés da cruz. Cristão, se você agora não é como foi nos meses passados, não descanse satisfeito por desejar um retorno à antiga felicidade, mas vá imediatamente buscar seu mestre e conte a ele sobre seu triste estado.
Peça que sua graça e força o ajudem a caminhar mais perto dele. Humilhe-se diante dele, e ele o exaltará e dará a você novamente a alegria de desfrutar da luz de seu semblante. Não se assente para suspirar e lamentar. Enquanto o amado médico vive, a esperança, a certeza de recuperação para os piores casos. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. Uma introdução desse capítulo diz assim. Nesses 13 capítulos aparecem 375 provérbios de Salomão que tratam dos mais variados assuntos. Aqui, o sábio recomenda a honestidade, o trabalho, a bondade e a verdade, e condena a preguiça, a mentira, a falta de juízo e o pecado. Em alguns deles, simplesmente registra certos fatos de vida, sem dizer se isso é bom ou mal. Referências: Provérbios capítulo 10, versículo 15, Provérbios capítulo 13, versículo 7, Provérbios capítulo 14, versículos 20 e 35, e Provérbios capítulo 15, versículo 30. Na segunda metade dessa sessão, do capítulo 16 em diante, aparece com destaque a figura do rei. Referências: capítulo 16 de Provérbios, versículos 10, 12 a 15, Provérbios capítulo 19, versículo 12, e Provérbios capítulo 20, versículo 2. A forma literária desses provérbios é o paralelismo. E o Provérbios inicia assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém, os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz
acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Só um minuto, gente. Vem a tempestade e acaba com os maus. Porém, os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça nos que fazem mal. Dos que fazem mal. As pessoas direitas estão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe
um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Vamos para algumas referências e comentários do Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Título Provérbio. Referência. Provérbio capítulo 1, versículo 2. Salomão. Referência. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Alegria, tristeza. Referência. Provérbios capítulo 15, versículo 20. Provérbios capítulo 17, versículo 21 e 25. Filho sem juízo. Referências. Provérbios capítulo 15, versículo 20. Provérbios capítulo 17, versículo 21 e versículo 25. E Provérbios capítulo 19, versículo 13. Provérbios capítulo 10, versículo 2. Livra da morte. Não permite que a pessoa morra antes do tempo normal de morrer. Referências. Provérbios capítulo 1, versículos 17 a 19. E Provérbios capítulo 11, versículo 4. Provérbios capítulo 10, versículo 3. Não passem fome. Referências. Salmo de número 34, versículos 9 e 10. Salmos de número 37, versículo 19 e 25. E Provérbios capítulo 13, versículo 25. Provérbios capítulo 10, versículo 4. O preguiçoso. Referência. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Se esforça no trabalho. O esforço no trabalho é um tema que se repete neste livro. Referências. Provérbios capítulo 12, versículo 24. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Provérbios capítulo 27, versículos 23 a 27. Provérbios capítulo 31, versículos 13 ao 27. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Dorme. Referência. Provérbios capítulo 6, versículo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 7. Serão lembrados. Referência. Salmos de número 112, versículo 6. Serão esquecidos. Referência. Salmos de número 109, versículo 13. Provérbios capítulo 10, versículo 8. Aceita bons conselhos. Referências. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Provérbios capítulo 20, versículo 18. E Provérbios capítulo 25, versículo 12. Capítulo 10, versículo 9. Honesta, segurança. Referência. Provérbios capítulo 28, versículo 18.
Capítulo 10, versículo 10. Esconde a verdade. Isso traduz o sentido do texto hebraico, que traz a cena com os olhos. Referência: Provérbios capítulo 6, versículo 13 e Provérbios capítulo 16, versículo 30. Capítulo 10, versículo 11. Fonte de vida. Referências: Provérbios capítulo 13, versículo 14, capítulo 14, versículo 27, capítulo 16, versículo 22. As palavras dos maus, violência. Repetição da segunda linha do versículo 6. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Brigas. Referência: Provérbios capítulo 17, versículo 19. O amor perdoa. Referência: 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Capítulo 10, versículo 13. Castigada. Referências: Provérbios capítulo 19, versículo 29 e Provérbios capítulo 26, versículo 3. Capítulo 10, versículo 14. Tolo. Referência: Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quando fala, traz desgraça. Referência: Provérbios capítulo 18, versículo 7. Capítulo 10, versículo 15. Ricos, pobres. O contraste entre ricos e pobres aparece também em Provérbios, capítulo 13, versículo 8, Provérbios, capítulo 14, versículo 20, Provérbios, capítulo 15, versículo 16, Provérbios, capítulo 18, versículo 23, Provérbios capítulo 19, versículos 4, 6 e 7, Provérbios capítulo 22, versículo 7 e Provérbios capítulo 28, versículo 3. Capítulo 10, versículo 16. Produz vida. Referência: Provérbios capítulo 12, versículo 28. O resultado do pecado. Referência: Romanos capítulo 6, versículos 21 e 23. Capítulo 10, versículo 17. Aceita ser repreendido. Referências: Provérbios capítulo 6, versículo 23, Provérbios capítulo 15, versículos 10 e 32. Caminho da vida. Referência: Provérbios capítulo 4, versículo 11. Capítulo 10, versículo 19. Controle a sua língua. Referências: Provérbios capítulo 13, versículo 3, Provérbios capítulo 17, versículo 27, Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3 e Tiago capítulo 1, versículo 19 e capítulo 3, versículos 2 ao 12. Capítulo 10, versículo 20. Palavras, prata. Referência: Provérbios capítulo 25, versículo 11.
Provérbios capítulo 10, versículo 21. Morte. Referência. Provérbios capítulo 5, versículo 23. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Bênção. Traz prosperidade. Referências. Salmos de número 37, versículo 22. Salmos de número 90, versículo 17. E Salmos de número 127, versículo 2. E Provérbios capítulo 15, versículo 6. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Divertimento. Referência. Provérbios capítulo 2, versículo 14. Provérbios capítulo 10, versículo 24. Consegue o que deseja. Referências. Salmos de número 37, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Provérbios capítulo 10, versículo 25. Sempre firmes. Referência. Provérbios capítulo 12, versículo 3. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Preguiçoso. Referência. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Teme o Senhor. Referência. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E por fim, Provérbios capítulo 10, versículo 28. Alegria. Referência. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Dão em nada. Referências. Jó, capítulo 8, versículo 13. E Salmos, de número 112, versículo 10. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios, capítulo 10. Que Deus os abençoe.